Queridos amigos, irmãos e irmãs do Instituto Kardecista da Bahia, nossos votos cordiais de muita paz. Em primeiro lugar, é uma alegria poder retornar a esta casa de amor, casa a qual tanto respeitamos, amamos e reconhecemos o trabalho abençoado, trazendo luz para a escuridão que nos encontramos aqui na Terra. É sempre motivo de felicidade estarmos juntos, como disse, mesmo que de forma virtual. Então, juntos, iremos refletir a respeito desta doutrina maravilhosa de amor que nos esclarece pontos antes obscuros para boa parte da sociedade, para aqueles que não creem em alguns princípios fundamentais. Antes, porém, gostaríamos de solicitar a inspiração, a presença dos bons amigos espirituais, a fim de que eles possam nos inspirar, nos motivar e abrir os nossos corações e mentes para as reflexões deste momento de amor e alegria. Para que a gente possa compreender esse momento que nós estamos a passar na Terra, a grande noite escura, é preciso, pois, antes, relembrarmos alguns conceitos. Espíritos bondosos, como a veneranda Joana de Ângeles, eles fazem questão de a todo tempo nos chamar a atenção, por exemplo, a respeito da nossa imortalidade. Se nós não pensarmos, se nós não acolhermos como verdade esta nossa imortalidade, fica difícil, pois, compreender tudo o que está acontecendo em nossas vidas. É claro. Então, para começo de conversa, que tal fazermos uma reflexão em torno dos princípios básicos que a doutrina espírita nos oferece? Allan Kardec, em Que é o Espiritismo, ele irá nos convidar a refletir que sempre como quando formos conversar, dialogar com alguém a respeito do Espiritismo, que nunca, jamais tenhamos a pretensão de querer converter ninguém, pois não é função, não é objetivo do Espiritismo a conversão de ninguém. Ele diz que, ao dialogar com um interlocutor qualquer, busquemos então aquilo que é comum, por exemplo, Deus. Se o nosso interlocutor crê em Deus, já é um bom início de um diálogo. Mas ainda assim, se ele não crê em Deus, se ele é ateu, também não há problema algum, pois hoje podemos refletir que muito mais vale um ateu honesto, um ateu digno, um ateu de bem, do que um religioso, não importa se espírita, católico, evangélico cristão e formos hipócritas. O mais importante na vida, naturalmente, é justamente o caminho reto, o bem proceder. No entanto, para nós espíritas, alguns fundamentos que são básicos. O primeiro deles, é claro, é a crença e a certeza da existência da divindade. É compreender que Deus é soberanamente justo e bom. É compreender que, tirando os excessos, não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, sem que Deus tenha conhecimento. Para nós ainda é muito difícil compreender essa presença, essa onipresença de Deus no universo, em nossas vidas como um todo. Mas para que a gente possa ter uma ideia, ainda que tímida, ainda que tacanha, por exemplo, observemos esse instante que estamos aqui a dialogar. Graças à revolução tecnológica dos dias modernos, é possível que a gente aqui entre em contato. Nesse momento, pessoas daqui, de Salvador, de outras cidades do nosso estado, do nosso Brasil e, quiçá, de alguns outros países, podem ou poderiam estar junto conosco, refletindo através da rede mundial de computadores. Eu me lembro, hoje eu estou com 53 anos, mas quando a internet chegou no Brasil, poucas pessoas tinham acesso. Nós ainda tínhamos aquela chamada internet de escada,
com um barulhinho infernal, blum, blum, tru, tru, e cobrava-se muito caro. Em geral, para se entrar na internet, ficar pesquisando, dialogando no chat daquela época, o ICQ da vida, por exemplo, era preferível que entrássemos depois de meia-noite, porque a linha telefônica cobrava o que nós chamamos de pulso telefônico. E depois de meia-noite, porque era feita uma ligação para que a gente pudesse se conectar, era apenas um pulso. Ou então, poderíamos conectar depois da sexta-feira, e todo final de semana, então, era muito mais acessível, mais barato. E naquela época, então, como hoje ainda existem, alguns provedores, sem nenhum objetivo de propaganda, mas, por exemplo, o meu primeiro provedor foi o UOL. E ficava abismado como, por exemplo, eu de Salvador, um amigo que tinha na Argentina, outro amigo que tinha na América Central, outro nos Estados Unidos, nós poderíamos nos conectar simultaneamente e dialogar. Aquilo era fantástico. E olha que ainda não tínhamos, por exemplo, o WhatsApp, não tínhamos ainda disponível o Skype, ou para quem tem a telefonia Apple, não tínhamos, por exemplo, o FaceTime. Mas sempre me causou assim bastante curiosidade, fantástico isso para mim. Então, guardadas as proporções, é mais ou menos assim. Outro exemplo, e eu vou me explicar para ficar mais claro, é o Sol. O Sol ilumina toda a Terra. Imaginemos então que um provedor como o Ora é capaz de nos conectar com o mundo. Deus, da mesma forma. Então, a divindade, nós todos estamos mergulhados nas suas leis naturais. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esta obra magnífica dividida em 4 partes. A primeira parte, justamente, é das causas primeiras ou causas primárias. E inicia justamente com a pergunta: que é Deus? A partir das reflexões sobre a divindade, a gente começa então a compreender essas relações. Também iremos perceber no Livro dos Espíritos a diferença entre espírito e matéria. Daí por diante, ainda na primeira parte, as causas primeiras, como foi que o globo evoluiu, como foi que ele começou a ser habitado, as primeiras espécies. E a segunda parte do Livro dos Espíritos, iremos encontrar, por exemplo, uma parte a qual nós chamamos de do mundo espírita ou do mundo espiritual. Em particular, nós preferimos do mundo espiritual, porque do mundo espírita fica aparecendo que nós estamos sendo bairristas, né? Nacionalistas, como se diz uma linguagem mais moderna nos dias de hoje. Então, nessa perspectiva, é preciso, pois, essa compreensão. Então, a segunda parte do mundo espiritual. Então, vai retratar justamente desse nosso retorno, né, para a nossa pátria de origem, para o mundo original, do qual todos nós viemos e ao qual todos nós um dia iremos retornar. A terceira parte do Livro dos Espíritos. Encontramos então as leis morais ou as leis divinas ou naturais, que são divididas em 10 e começa justamente fazendo uma reflexão a respeito do que é a lei natural. Daí em diante, vamos falar sobre a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de progresso. São 10 leis. Inclusive, Kardec faz uma pergunta curiosa para os espíritos que são responsáveis pela codificação, o que eles acham da divisão dessas leis naturais em 10. E eles irão afirmar para Allan Kardec que pouco importa a divisão. O importante é que nós possamos entender, nos comunicar e compreender que dentre essas, as quais Allan Kardec fez a subdivisão, a mais importante é a última, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Porquanto essa lei tem uma ligação diretamente proporcional com justamente os atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Então, está aí. O primeiro princípio é Deus. O segundo princípio, ao qual nós começamos esse nosso diálogo, importante falar sobre ele e reafirmá-lo, é da imortalidade da alma. Um padre, antropólogo, teólogo, portanto, também, Teilhard de Chardin, francês, famoso, entre várias reflexões, uma de suas frases diz mais ou menos assim:
É preciso, pois, compreender que nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Não somos humanos vivenciando uma experiência espiritual. Ao contrário. Então, para nós, é preciso, pois, também compreender que, muito mais importante do que nos sentirmos espíritas, é preciso que nós tenhamos consciência de que somos espíritos. É uma diferença muito grande. Então, compreender que somos espíritos é compreender que todos nós estamos regidos por leis, ou por uma lei única chamada essa lei natural. E essas leis universais, às quais nós somos submetidos, estamos então nela imersos e vamos estar sempre dentro de um impacto da chamada lei de ação e reação. Então, toda ação, todo pensamento, todo sentimento sempre vai ter uma repercussão, um impacto, vai repercutir. Precisamos compreender uma frase que é chavão, clichê, mas que é muito importante, que é: todo mal que eu faço e todo bem que eu faço não é a mim que eu faço, não é o outro que eu faço, mas é a mim mesmo que eu faço. Então, compreender a imortalidade é importante. Mas até então, esses dois princípios básicos, Deus e imortalidade, nós estamos de par iguais no pensamento de toda e qualquer religião. Porque toda e qualquer religião crê em Deus. Toda e qualquer religião crê na imortalidade. Mas eis que vem um terceiro princípio, que nós chamamos de o princípio da comunicabilidade. Ou, comumente entre nós espíritas, o da mediunidade. Nós temos a certeza que existe esta comunicação. É o que, inclusive, faz com que o Espiritismo seja uma ciência. Está lá posto no Evangelho segundo o Espiritismo, bem como em O Livro dos Médiuns, que o Espiritismo é a nova ciência que veio demonstrar as relações do mundo corporal com o mundo incorporal, do mundo dos aspas vivos com o mundo dos mortos, mostrando ou demonstrando a sua relação, a sua interferência daqui para lá e de lá para cá, porque interferência existe dos dois lados. Então, veio demonstrar. Isso significa dizer que isso explica muita coisa. Nós também precisamos entender que o planeta Terra, ele tem uma categoria. Conforme nós aprendemos com o Espiritismo, os planetas que se encontram no universo, eles estão em uma hierarquia. Então, um dia, hoje a Terra, nós chamamos, e não é nenhuma novidade para nós espíritas, é um mundo de provas e expiações. Mas, originalmente, os planetas, quando são criados, nós aprendemos com a doutrina espírita na escala que há primeiro o planeta primitivo e depois passamos numa escala evolutiva para um planeta de provas e expiações. Vejamos que dentro desse processo nós não estamos distantes ainda do princípio, da origem. Mas o que é que caracteriza, por exemplo, um planeta de prova e expiação? Significa dizer que existe o mal e que existe o bem. Só que em um planeta de provas e expiações, o mal ele sobrepõe o bem. O mal ele é maior do que o bem. Estamos então numa transição. Passado os séculos, os milênios, estamos na transição agora de prova e expiação para regeneração. O que caracteriza um planeta de regeneração, ainda existe o bem e existe o mal. Mas quando estivermos plenos na regeneração, o bem vai sobrepor o mal, o bem será maior. Por enquanto ainda estamos na guerra, estamos crescendo no bem. O mal ainda é maior e pouco a pouco o mal está reduzindo e o bem está crescendo. Dia virá que esse bem irá sobrepor o mal. Mas até então, muitas águas vão rolar. No Evangelho de Marcos, o Evangelho profético, iremos encontrar o sermão ao qual Jesus então nos convida a refletir de que tudo isso ia ser assim. Iremos encontrar também uma outra passagem evangélica muito curiosa, no tanque de Siloé, quando lá se encontrava o chamado cego de Siloé. A gente precisa compreender ou relembrar que a época de Jesus, a maioria das pessoas se conheciam, porque os vilarejos eram populosos? Não. A sua população era diminuta, pequenina. Então as pessoas se conheciam, literalmente, pelo nome ou pelas famílias.
Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré e assim sucessivamente. Então esse cego era um cego de nascença, todos sabiam que ele nasceu cego. Se encontrava ele então nesse tanque de Siloé, que era um espaço sagrado, e lá ele estava fazendo a sua mendicância, quando de repente Jesus passava junto com os discípulos, e os discípulos questionaram: Senhor, por que este homem é cego? Ele é cego porque a sua geração, a quarta geração, pecou, cometeu um erro? Porque existia uma crença entre os judeus em que até a terceira, a quarta geração cometendo um erro, isso iria impactar sobre nós outros de gerações futuras. Jesus então responde: em verdade vos digo que este homem não nasceu cego por uma questão da sua geração passada, mas ele nasceu sim para que enquanto fosse luz, eu viesse e pudesse trabalhar. Olha que coisa! Para que enquanto fosse luz, eu viesse e poder trabalhar. Amélia Rodrigues, espírito, na sua última romagem, poetisa baiana, em suas diversas obras que nós chamamos da série Amélia Rodrigues, assim como chamamos a série André Luiz, também carinhosamente chamamos a série Amélia Rodrigues, que começa com Primícias do Reino. E tem outras obras fantásticas que são os bastidores do Evangelho. Então, Dias Venturosos, Quando Voltar a Primavera, Luz do Mundo. E justamente eu estou me remetendo a esta obra, sobretudo Luz do Mundo, quando Jesus usa essa expressão. Ele nasceu assim para que fosse, enquanto fosse dia, eu viesse ao mundo e pudesse trabalhar. A Amélia vai narrar que esses seres que Jesus curou não apenas porque tinha a capacidade, o poder da cura, por ser um espírito puro. Aliás, conforme o livro dos Espíritos, Jesus é o espírito mais puro que nós conhecemos aqui na Terra. Ele, conforme a tradição, é o nosso governador, é o nosso rei, é o nosso astro, é aquele que nos organiza, e graças a ele é nosso co-criador do planeta Terra. Então, a vinda de Jesus à Terra, em A Caminho da Luz, Emmanuel vai narrar logo no início que foi toda uma preparação. Uma outra obra também é A Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, essas duas obras, a gente pode fazer uma pequena síntese, uma psicossíntese, que há uma preparação no mundo espiritual, há uma reunião entre os espíritos elevados, governado e administrado com Jesus e por Jesus, para discutir se havia necessidade da vinda de Jesus à Terra e quando seria, por que seria, em que circunstância. Então, sim, para que se pudesse fazer a aceleração do processo evolutivo da Terra. Naquela época, então, conforme a tradição, iremos perceber que espíritos menos adiantados, que estavam atravancando o processo evolutivo, foram levados a uma espécie de prisão de segurança máxima e no cinturão não podiam sair dali. Naquela época, em Roma, por exemplo, é um período onde o imperador foi quando Roma menos guerra fez, menos subordinou pessoas e reencarnaram então poetas, filósofos, artistas de toda matiz, porque era o momento que Jesus veio à Terra, ou viria à Terra. Então ficou marcado dessa maneira. Então quando Jesus fala que ele nasceu cego, não porque ele pecou, nem a sua geração, nem o seu pai, nem sua mãe, nem a sua terceira ou quarta geração, mas que enquanto fosse dia, para o símbolo, fosse dia eu pudesse trabalhar, ele se referia justamente a essa questão. Amélia vai dizer que quando Jesus estava programando para vir à Terra, espíritos medianos, como alguns de nós, sabendo dessa boa notícia, se colocaram à disposição para reencarnar na Terra e aqui fazerem parte desse processo. Então esses espíritos que Jesus curou, com aquelas curas, Jesus não curou porque tinha poder, como eu dizia há pouco, mas ele fez a cura porque esses espíritos não tinham mais débito em relação àquele ponto. Porque se Jesus curasse aqueles seres espirituais, sem que eles pudessem ter vencido as suas provas, os seus débitos, Jesus iria de encontro à lei. Então Amélia vai narrar que esses espíritos não tinham mais equívocos naqueles pontos e por isso Jesus conseguia fazer a cura. Conseguia no sentido, era permitido e ele o fazia não distintamente, mas porque existia uma possibilidade, estava dentro das leis naturais, digamos assim. Então por isso que ele disse
enquanto fosse dia eu pudesse trabalhar. Então esses reencarnaram por isso. Aí ele prossegue na sua fala com os discípulos: pois dia virá que abaterá sobre a terra a grande noite escura, que nem eu, nem ele, poderia trabalhar. Então é a grande transição, é a noite escura. É esse momento em que a terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Então, existe uma lei na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada Lei de Progresso, e tudo na Terra vai progredir. Claro, no entanto, existem os espíritos que estão atravancando e não querem. Os chamados, na linguagem judaica cristã, anticristos. Então, estes, por sua vez, eles tentam atravancar o processo. Nesse sentido, então, é claro que também os espíritos do bem fazem com que as coisas vão acontecendo. Então, nós falávamos lá atrás um pouco que existia Deus, imortalidade, comunicabilidade. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é o princípio da reencarnação, ou da justiça divina. A reencarnação é a justiça divina. Deus não pune ninguém. Deus dá oportunidade. Então, compreender que somos imortais, espíritos, é importante, porque significa dizer que existe uma lei que rege o universo e que toda vez que nós infringimos essas leis, nós precisamos resgatar, não pagar, ser punido. Precisamos nos reeducar. E essa reeducação se dá justamente pela essa lei divina, pela justiça divina, que é a lei máxima, essa lei da reencarnação. Então, ela é de amor, justiça e caridade, é reencarnação plenamente. E precisamos compreender isso. Então, se a Terra se encontra na hierarquia, como dizíamos, então existe o planeta primitivo, o mundo de prova e expiação, o mundo de regeneração, depois o mundo feliz, e deve existir outros mundos mais avançados, mas para nós, no momento, esse é o suficiente. O que implica dizer que nós estamos passando pela grande transição e passamos por provas e expiações. De quando em quando, desde que a Terra se formou, cataclismas, fenômenos naturais fazem parte da transição e do processo de evolução do planeta. Na lei de progresso está posto isso, e dentre as leis existe a lei de destruição. Então, essa lei de destruição, nós vamos ver, por exemplo, guerra, os fenômenos naturais que acontecem. É claro que Deus não quer guerra, é claro que Deus não quer que haja esses processos todos. No entanto, Deus permite que isso aconteça para que as suas leis possam se fazer. Então, na Terra, existe um filósofo chamado contratualista, que ele fala que o homem é lobo do próprio homem. Esse homem, lobo do próprio homem, esse filósofo, chama-se Thomas Hobbes. É claro que a doutrina espírita não concorda com isso, porque para Hobbes, o homem, em sua essência, ele é um ser mau. E ele precisa de regras e leis para domar, porque o homem seria capaz de fazer qualquer coisa. Já um outro contratualista, chamado Jean-Jacques Rousseau, que ficou conhecido no mundo como o bom selvagem, ele fala que o homem, em sua essência, ele é bom. Que o que corrompe esse homem é a convivência na sociedade. Foi desde que se constituiu o conceito de propriedade privada, porque isso mexe com o nosso egoísmo. Então, Hobbes e Rousseau são antagônicos, são contrários entre si. Enquanto Hobbes vai dizer que nós somos lobos de nós mesmos, Rousseau vai dizer que somos bons em nossa essência, precisamos da educação para nos reorganizar. Eu trago esta lembrança, esse enfoque filosófico, histórico, social, para lembrar que, na essência, enquanto espíritos, somos filhos e filhas de Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, é claro que, em nossa essência, nós somos seres bons. No entanto, temos o chamado livre-arbítrio que a divindade nos deu. E todas as vezes que a gente infringe a lei, a gente precisa resgatar. Então, nesse sentido, Deus nos oportuniza. Então, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos encontrar o item 9 da ingratidão dos laços de família. Esse item 9 ele é bastante extenso, inclusive, mas Allan Kardec, ou melhor, os espíritos responsáveis, irão fazer esse artigo, constituir essa escrita, nos mostrando que nós programamos uma família que nós sempre odiamos, nós sempre tivemos diferenças radicais. Quando nós nos sentimos mais preparados e nós
nos elevamos em ideias, em pensamentos, em sentimentos, nós solicitamos então aos espíritos responsáveis que programem uma reencarnação nossa justamente com a família que nós odiávamos. E eles vão dizer então nesse item 9 que é uma das provas mais duras, porque imagine você reencarnar, você nascer numa família que você tem ódio por todos eles. É terrível. Então, nesse item do Evangelho, ele vai dizer que nós poderemos ser bem-sucedidos se nós tivermos prontos força de vontade. Porque Deus não dá, por exemplo, nada que nós não possamos suportar. Nós recebemos o frio conforme o cobertor. Então, as provas que nós sucumbimos, nós não sucumbimos porque a prova foi maior. Mas eles dizem, eles confirmam que isso ocorre. Por quê? Porque nós não tivemos firmeza, nós não tivemos, então, sabe, foco no processo. Porque se tivermos firmeza, dedicação, vontade, força de vontade, nós temos condições de suportar as provas. Mas nesse mesmo item, os espíritos vão dizer que todo indício de provas dolorosas, de provas duras, de provas difíceis, é indício de um futuro melhor, de que nós estamos chegando a um ponto de resgatar o pior do passado. Isso é importante lembrar. Em uma outra obra, Após a Tempestade, no primeiro capítulo, Calamidades, Joana de Ângeles irá nos lembrar justamente que de quando em quando a Terra passa por esses abalos sísmicos, né? Por esses fenômenos naturais. Mas nesse capítulo ela vai dizer, graças aos avanços tecnológicos, nós podemos então controlar ou nos preparar para enfrentar esses fenômenos. Assim também ela fala das endemias e das pandemias. E que no passado, essas pandemias, a peste negra, a gripe espanhola, dizimou tantas pessoas. Só que esta obra, inclusive, é uma obra que é agora do nosso século, do nosso tempo, mas do século XX, do final do século XX. Joana não poderia, naquele momento, por exemplo, profetizar, falar de um futuro próximo que iria acontecer, que é o momento que nós estamos passando pela Covid. O espírito Bezerra de Menezes, em uma comunicação histórica no último congresso, vai dar uma comunicação através do nosso tio Divaldo, na qual ele vai dizer que estava vindo do céu uma estrela divina para convidar os homens à reflexão e à solidariedade. Falava então o nosso Adolfo Bezerra de Menezes a respeito da Covid-19. Então esse mal que aparentemente nós estamos vendo, ceifando vidas, está na verdade dando continuidade à lei de progresso. Então alguns espíritos certamente serão convidados a se retirar do planeta, como um dia aconteceu em um planeta que ficava na constelação de Cabra ou Capela, e que muitas vezes nós ouvimos pelo meu espírito dizer que é um planeta chamado Capela. Emmanuel, aqui nós pedimos licença para uma explicação, em mais uma vez, na obra já citada aqui em nossas reflexões, A Caminho da Luz, Emmanuel vai chamar a atenção que existia uma constelação de Cabra ou Capela, que era um sol, que planetas estavam em torno desse sol. E um desses planetas, e ele não fala que Capela é um planeta, é uma estrela, é um sol, que se encontrava na transição, como nós nos encontramos hoje. E eles saíam da prova de expiação para a regeneração, e como todo aquele que estava atravancando o processo evolutivo, era convidado a se retirar. E ficou então no espaço sideral. E lá no espaço sideral, Jesus convidou esses seres avançados, elevados, para virem para a Terra, que é um planeta que estava sendo recém-criado. Aqui eu vou chamar a atenção de uma outra obra chamada Transição Planetária, na qual, lá pelo 3º, 4º ou 5º capítulo, nos falha a memória, mas com certeza é entre esses capítulos, há um momento muito importante e emocionante, que um coral de espíritos de crianças começam a cantar uma sinfonia e cria toda uma harmonia espiritual. E eis que, assim é a fala do Filomeno de Miranda, um tubo de luz se forma e pouco a pouco se materializa um espírito vindo de um outro sistema, de uma constelação chamada de Alcíone, ou de Alcione, como nós costumamos a chamar.
Então, lá de Aldebaran, planetas mais avançados, e esse ser, então, ele se materializa e ele começa a fazer uma palestra. E ele, então, ele diz que não é a primeira vez que o Cristo o convida, e os convida, porque ele usa o plural, aqueles espíritos, para vir à Terra. A primeira vez se deu quando esses seres reencarnaram aqui na Terra, ainda, observemos, em corpos primitivos, para que pudesse melhorar a qualidade, a harmonia, a beleza dos corpos que eram primitivos. Então, a reencarnação de seres elevados vão fazer novas formas mais delicadas. E não era a primeira vez. Então, ao longo dos séculos, dos milênios, espíritos são convidados a reencarnar para que isso possa acontecer. E nesse livro, Transição Planetária, também existe um capítulo, bem adiante, que vai se explicar, por exemplo, a reprodução in vitro ou de bebê de proveta. Pela ciência, então, são os cientistas pesquisadores que vão descobrir essa forma maravilhosa, dando oportunidade que mães que não poderiam parir. Mas dentro da concepção, lembra o que a gente falou? De Deus, de imortalidade, de comunicabilidade, de reencarnação, que são os princípios básicos doutrinários, é para que a gente possa compreender. Uma mulher, ela não deixa de parir, ela não fica sem essa possibilidade da fertilidade ao acaso. Ela usou e abusou de uma certa forma em outras experiências e ela precisa então passar por essa dolorosa situação de querer ser mãe e não poder ser mãe. Então a ciência descobre isso. Esse é um aspecto da facilidade. No entanto, nessa obra a qual nós estamos chamando a atenção, Transição Planetária, Filomeno de Miranda e os espíritos ali presentes vão dizer que essa técnica foi justamente desenvolvida para que espíritos pudessem reencarnar na Terra, viessem de outros planetas e que não tivessem nenhuma ligação emocional nem de débito com a Terra. Porque eles iriam sofrer, por exemplo, chacotes, traição, maus tratos e não iriam ficar com raiva, emocionado. Por exemplo, eu falo por mim. Então, todas as vezes que uma pessoa muito amada, uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, uma pessoa amada, a mulher amada, ela nos maltrata, nos diz alguma coisa que é dolorosa, aquilo dói profundamente. Mãe tem um aspecto chantagista, né? Você vai ver, você só vai dar valor depois que eu morrer. Olha para aí, ela inventa uma cor. Eu estou toda roncha. Olha como eu estou, não quero mais comer. Você vai ver, eu vou morrer, e etc e tal. Então, porque nós temos um passado. Então, essa relação de passado também deixa a gente mais sensível, muito mais sensível. Então, a reprodução in vitro, justamente porque é uma reprodução assistida em laboratório, não a cópula. Naquele instante, então, o gameta masculino e feminino não sai literalmente de um corpo de um homem, de uma mulher, e naquele instante vai se formar dentro do processo da genética e das necessidades espirituais. É claro que existem ali atributos dos códigos genéticos de quem emprestou aqueles óvulos, no caso da mulher, o gameta feminino ou o gameta masculino. No entanto, quem vai dar a formação daquele novo corpo, perispiritualmente falando, é o ser reencarnante. Nós aprendemos na série André Luiz que existe uma equipe responsável pela reencarnação. E essa equipe, então, vai naquele momento, na genética, mexer com os genes do pai, da mãe, fazendo com que o ser reencarnante, eles vão renascer com as suas necessidades evolutivas. Então, com um problema cardíaco, com uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, com nascer paraplégico, entre todas as outras possibilidades. Nesse caso, esses espíritos que vieram de outro planeta para fazer a Terra avançar, eles não têm um comprometimento, não têm dívida, nem individual, nem coletivo. Então, daí a necessidade de reencarnarem dessa forma. Então, a gente vai compreendendo nesse processo da lei de progresso como funciona. Então, Joana, nessa obra, vai chamar essa atenção. Mas já Adolfo Bezerra de Menezes vai dizer, por exemplo, da importância e da necessidade da Covid. Então veja, é algo que não é pontual, não é no Brasil, é o mundo inteiro que está passando por isso. Sobretudo o velho mundo, e a gente chama de velho mundo aquilo que nós aprendemos em geografia e história, nas ciências sociais, nas ciências humanas, seria o velho mundo europeu, que um dia, com a sua hegemonia, deixou tantas pessoas, colonizou tantos países, nações, pessoas, criou karmas
E hoje eles passam por isso. Veja a Espanha, o grande número de infectados, de mortos. Veja a França, a Itália. O Brasil não foi diferente, os Estados Unidos não foi diferente. Aliás, mais uma vez, Emmanuel, recorrendo à obra A Caminho da Luz, vai dizer que aos Estados Unidos coube o cetro da humanidade. Os Estados Unidos têm esse papel fundamental que, por mais que nós critiquemos o capitalismo selvagem deles, os seus interesses escusos, mas enquanto nação existe uma missão para aquele povo. Esse povo que vai estar na liderança, na linha de frente, lá atrás tiveram reencarnação em Roma antiga, a águia, tanto que para os Estados Unidos a águia tem uma simbologia assim como teve para Roma antiga. Então, nessa perspectiva, aos Estados Unidos cobre o cetro. O cetro é aquele objeto que os reis, né, e rainhas seguram e que simboliza um poder atemporal, ou melhor, temporal. Então, nessa perspectiva, cabe aos Estados Unidos. Mas enquanto tivermos governantes, como está acontecendo no momento, no mundo inteiro, governantes ainda com corações endurecidos, é necessário que nós passemos por isso. Então, para que evite uma desencarnação ou problemas em massa, porque se nós tivéssemos a guerra gera um karma coletivo absurdo. Aliás, por exemplo, recorrendo ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, iremos perceber que o Brasil, enquanto nação, enquanto dívida, karma coletivo, nós tivemos dois grandes karmas coletivos. O primeiro deles é justamente com a escravidão. E o segundo deles é com a Guerra do Paraguai, quando o Duque de Caxias e quando o Conde Deu, o esposo de Princesa Isabel, à época, eles fizeram um genocídio no Paraguai. Nós pagamos a dívida conforme Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho com Itaipu. Olha que coisa curiosa. Então, Itaipu foi construída pelo Brasil, pelo governo brasileiro, mas quem mais tem, digamos assim, proveito, benefícios, é o povo do Paraguai. Isso em função do genocídio que nós praticamos à época. Enquanto karma coletivo ainda, nós temos aí, por exemplo, a escravidão. Que conforme os bons amigos espirituais, a escravidão foi não solucionada, mas foi minimizada e pouco a pouco fomos vencendo esse karma coletivo, justamente com o assinado da Lei Áurea por Princesa Isabel. É bem verdade que alguns historiadores e algumas pessoas questionam e criticam que não houve uma libertação da escravidão apenas com a assinatura de Isabel. É verdade, existem consequências, impactos sociais, educacionais, políticos por trás disso. Mas esse símbolo de alguém da, aspas, realeza, começar a abrir esse processo de libertação, faz com que a gente se liberte deste outro karma coletivo. Então, sanado esses dois karmas, o mundo. O planeta, então, o Brasil é um dos países que foram um dos últimos a abolir a escravidão. E é bom a gente lembrar disso, né? A França, por exemplo, nos legou na sua Revolução Francesa, existem grandes revoluções que mudou o mundo para nunca mais. A Revolução Francesa é uma delas e a Revolução Industrial é outra delas. Mas a francesa, sobretudo, com seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e ali vai nascer, né, a origem, as primeiras falas dos chamados direitos humanos. Então, que importância tem, inclusive, esse povo? Iremos perceber como curiosidade, nesse processo do coletivo, na França, por exemplo, me veio agora a lembrança do espírito Joana d'Arc. Alguns espíritas desavisados, que não buscam a fonte para compreender, chegam a afirmar de maneira equivocada que Joana d'Arc é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, e não é verdade. Joana de Ângeles teve a reencarnação como Sor Juana Inês de la Cruz, como a própria Joana Angélica de Jesus, né? E também como Joana de Cusa. Mas Joana d'Arc não é uma das encarnações desse espírito venerando. Conforme Leon Denis e conforme Divaldo Franco e Raul Teixeira, em uma obra chamada Conversa Fraterna. E Leon Denis vai dizer isso na obra chamada Joana d'Arc. O espírito de Joana d'Arc é uma das encarnações de um espírito que foi durante muito tempo, a gente na nossa cultura judaica cristã, nós maltratamos, não perdoamos. É Judas de Iscariotes. Então, quando Jesus estava entre nós e que Judas fez a famosa traição, e quando ele
concebe, compreende que ele traiu o amor, ele comete suicídio. Lembremos-nos, pois, que Jesus, quando vai para o madeiro infame, ele desaparece por 3 dias. E não existe literatura nem espírita que fale sobre esses 3 dias, o que aconteceu. Mas é o espírito Maria Dolores, através de Chico Xavier, e aí vamos ver nas obras como de Ramiro Gama, por exemplo, em dos casos de Chico Xavier, que vai narrar que um dia Maria Dolores vai dizer que naquele momento Jesus foi aos umbrais da vida para resgatar Judas, porque se sentia culpado porque traiu o amor. Daí reencarnar como Joana d'Arc foi importante para Judas, por quê? Porque graças ao espírito, na experiência, na personalidade de Joana d'Arc, a França não ficou sob o jugo da Inglaterra. Isso era importante, não ficar sob o jugo da Inglaterra. Por quê? Porque a França, no futuro, iria receber o Consolador prometido. Lembram? Se guardares os meus mandamentos, se amares, se fizerem tudo direitinho, eu vou pedir ao meu Pai que envie um Consolador para que possa relembrar tudo o que eu falei e falar daquilo que eu não pude falar. Então, era o Espiritismo, o Consolador prometido, conforme a tradição espírita, nós acreditamos dessa maneira. Então, Joana d'Arc teve, e aí a personagem de Judas como Joana d'Arc, fundamental importância, capital importância para que a França pudesse estar livre e no futuro próximo daquela época receber então o Consolador. Na figura de Allan Kardec, toda a estrutura pudesse acontecer. Nesse sentido, então, precisamos compreender que a Covid-19, antes de nós reclamarmos, murmurarmos, e é justamente, mais uma vez, retomando o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, no item 9, que fala sobre a questão dos filhos, da questão desses filhos que são da ingratidão dos filhos, mas é um item extenso. Ele fala sobre provas e expiações. E ele vai dizer que, como eu disse há pouco, que todo indício de provas dolorosas é indício de que virá o bem. Então esse momento é um momento de transição que, se tivéssemos grande guerra, uma terceira grande guerra, como tivemos a primeira e a segunda grande guerra, nós íamos ter um grande karma coletivo terráqueo. E os espíritos, então, responsáveis pelo bem, lutando nessa luta entre o bem e o mal, né? Então trouxe a Covid para nos acalmar. Então a Covid, por exemplo, observe, amenizou o princípio de guerra, pelo menos de grande guerra ou chamada guerra mundial. Claro que, por exemplo, estamos vivendo aí como está aí guerras ainda acontecendo em algumas regiões, mas é de maneira, aspas, isolada, não é de maneira mundial, onde as potências como a Rússia, a China, Inglaterra, a Alemanha, a França, Estados Unidos não estão envolvidos, pelo menos todos ao mesmo tempo. É claro que existem os interesses econômicos e políticos por trás disso. Então, a divindade e Jesus, na figura de representatividade de Deus aqui na Terra, é o nosso governador, permitiu que essa Covid-19, esse vírus, né, esse mal pudesse se abater e instaurando a grande noite escura na Terra, para que pudesse justamente se fazer a recuperação, a reestruturação, o processo de reeducação de todos nós aqui na Terra. Então, esse momento da pandemia vai passar. Precisamos entender que não é um castigo de Deus, em primeiro lugar, não é uma punição, em absoluto, de forma alguma, mas é uma oportunidade que Deus nos deu, como toda a pandemia, como todo o processo dessa magnitude, deve provocar em nós querendo ou não. Então, nos causou, por exemplo, um momento de comoção, de solidariedade. Mais do que nunca isso ficou evidente. É claro que tem muita coisa também ruim acontecendo, mas faz parte do processo de evolução, né? A lei de destruição está aí presente, né? No entanto, é preciso compreender que essa pandemia, a Covid-19, também estabeleceu entre nós, suscitou essa necessidade de desenvolvermos ou olharmos mais para uma habilidade que só nós seres humanos possuímos, que é a empatia, que parece que ficou esquecido. Aqui vamos fazer uma lembrança antropológica que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, lá em Prolegômenos, no item 6, onde ele faz uma pequena síntese a respeito da doutrina espírita, ele vai lembrar que nós, enquanto espíritos, participamos de 2 reinos. Enquanto espíritos, participamos do reino espiritual, o reino angelical ou reino divino, sinônimos, segundo Allan Kardec, nesse instante de conceitos. E o outro reino que nós participamos, que é, enquanto encarnado que nos encontramos pelo corpo,
participamos do reino animal. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos a tese dos reinos, né? E existem alguns espíritos que vai falar que o princípio inteligente ele é criado, ele passa por estágios evolutivos. Então, o reino mineral, vegetal, animal, e vai chamar o reino nominal. Mas na biologia, literalmente, ainda não instituiu-se, não existe o reino hominal. Digamos assim, que é uma espécie de licença poética. Pelo corpo, e o Livro dos Espíritos afirma isso, ou reafirma, participamos do mundo animal. Então, sim, nós estamos animais nesse sentido. Porém, nos diferenciamos dos outros animais por vários itens. Um deles é a capacidade de raciocinar, de refletir, de pensar. Mas também existem outras habilidades que nós possuímos que o outro animal, nenhum animal possui. Uma delas é a capacidade de sermos produtores, sermos entes culturais. Somos os únicos animais capazes de produzir cultura, símbolos, estrutura de uma língua, de comunicação, de conceito, de informação. Nenhum outro animal. Os animais se comunicam, é verdade, mas não existe um processo evolutivo. Alguém conhece uma casa de uma teia de aranha, por exemplo, constituída por uma aranha há 2.000 anos? Não precisa. Não houve mudança. Não existe uma teia de aranha frente-mar, triplex, sauna, espaço gourmet. Não existe. Os cachorros não dizem assim, "Hu, hu, na próxima eleição não vou votar mais em Neto nem em Bruno, porque Neto prometeu fazer um canil público e não fez. Hu, hu." Não existe isso. Poeticamente ou simbolicamente podemos dizer que na política existe muita cachorrada, mas os cães não são racionais, eles não são produtores de cultura. Então, uma das habilidades que nós possuímos, que nenhum outro animal possui, é a capacidade de produzir cultura através do trabalho. Trabalhar não nos diferencia tanto, porque todos os animais trabalham, mas eles trabalham para a sua sobrevivência. Nós, no entanto, trabalhamos para a nossa sobrevivência e, mais do que isso, para o nosso conforto, para o nosso processo evolutivo. Aliás, em Lei de Sociedade, Allan Kardec irá nos lembrar que é através da lei de sociedade que nós garantimos o nosso futuro, justamente por sermos capazes de produzir cultura. Então essa é uma habilidade que nós possuímos que nenhum outro animal possui. A outra habilidade que nós possuímos e que nenhum outro animal possui é a habilidade da empatia. Essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, de enxergar o problema do outro com a lente do outro, não com a minha lente. Por exemplo, assassinato. Todo mundo em sã consciência acha e concorda comigo que assassinato é um crime hediondo, é uma coisa ruim, que ninguém tem direito, conforme os espíritos dizem, de tirar a vida de ninguém. Ponto pacífico. No entanto, quando alguém mata alguém, não nos cabe um julgamento cruel, cabe às leis dos homens, é claro. Ver em que situação a pessoa precisa ser presa, precisa ser retirada da sociedade porque ela cometeu um crime, fato. No entanto, por exemplo, uma pena de morte, que é a pena capital, né? Não nos cabe. O Livro dos Espíritos diz que não nos cabe. Então nos cabe a empatia, por exemplo. O que levou a João a matar Maria? Eu não concordo com que ele matou Maria. Mas foi um momento de fragilidade. Ele não soube lidar com a traição. Ele não soube lidar com isso, com aquilo outro. Ele foi influenciado uma série de... Então, eu compreendo, eu não concordo, mas compreendo. Isso é empatia. Essa capacidade que nós temos de compreender o outro a partir de um outro ponto de vista, mesmo que eu não concorde. Então a Covid-19 ela veio despertar em nós a empatia, esse olhar. Por mais que hajam interesses escusos por parte de empresários, por exemplo, mas eles estão fazendo sim, de uma certa forma, parte dele, né? Sendo obrigados, impelidos, levados a... Mas estão. Os governos também, ainda que haja uma população. Precisamos lembrar que grandes revoluções, como aconteceu a queda da Bastilha, a tomada, o povo precisou se rebelar para que se retirasse aqueles que queriam só sugar o poder naquele instante. Então é claro que é preciso que nós nos organizemos enquanto sociedade civil para que a gente possa clamar, pedir e para que haja mudança. Agora não fiquemos na ilusão, por exemplo, que vai existir um salvador da pátria, que não será fulano ou beltrano, que irá mudar o país, o Brasil, ou qualquer outro país ou mundo. A mudança, a transformação do mundo vai começar quando ocorrer de fato a transformação íntima em cada um de nós. Por isso que essa grande transição é importante. Essa pandemia, o futuro que nos aguarda é um futuro de amor, de calmaria.
Então, nessa perspectiva, meus amigos, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos juntos e refletirmos a respeito sobre esse futuro. Compreender que nada acontece para o acaso. Então, tudo o que está acontecendo é para melhor, para nosso bem. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Se for sair, use máscaras. Mas se puder, fique em casa. Paz e bem a todos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.